Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, assistência. Presidente, esse debate sobre... Eu já me manifestei aqui sobre esse debate do royalty e eu penso que ele é feito de uma maneira quase infantil pela base do governo. Ou seja, imaginar que o prefeito de uma cidade vizinha, que perderia R$1 bilhão, precisa concordar em fazer um acordo para perder R$1 bilhão para São Gonçalo e pressionar por isso, é algo que é, no mínimo, infantil. Nesse debate, a gente vê uma série de omissões. Porque quem são os protagonistas do debate? É o prefeito de Niterói, é o prefeito do Rio de Janeiro, é o prefeito de Maricá e não é o prefeito de São Gonçalo. Porque é alguém que sempre se omitiu, é alguém que sempre se escondeu, é alguém que é guardado numa redoma, não pode abrir a boca. Eu não sei qual é o medo que tem de deixar o prefeito falar. Eu não ouvi o prefeito falar publicamente sobre royalty em momento nenhum. Capitão Nelson não falou sobre royalty em momento nenhum. Capitão Nelson era para ir a Niterói e bater na porta do prefeito Rodrigo Neves e tentar um entendimento. Mas o que se fez foi exatamente o contrário disso o tempo inteiro. O tempo inteiro foi ataque ao prefeito de Niterói. Ataques desqualificados na maior parte das vezes. Num debate que é terceirizado, não é o prefeito que trata. Quem trata é o deputado federal, quem trata é o deputado estadual, quem trata é a banca que foi contratada para ganhar R$200 milhões por ano. Então, isso não é um debate responsável, não é um debate sério. Nós precisamos considerar que toda ação judicial tem risco. Quando se ingressa com uma ação na justiça, há o risco de se vencer e de se perder. Sempre assim. Nós sempre alertamos aqui, olha, todos nós torcemos para que São Gonçalo vença a ação. E por que torcemos? Porque vivemos aqui, eu tenho meus filhos aqui, minha família aqui, moro aqui, sou servidor público aqui, escolhi São Gonçalo para viver, quero que a cidade se desenvolva, quero que a cidade ande para frente. Mas é garantia de que nós vamos ganhar a ação na justiça? Alguém tem essa garantia? Não tem. Então nós precisamos pensar em alternativas. E discutir alternativas é sinal de maturidade. Discutir a proposta do fundo regional, para nós, pode ser interessante. Porque para discutir essa alternativa não precisa abrir mão da ação. Foi o que o prefeito de Niterói disse publicamente. Olha, nós podemos criar aqui um fundo solidário da região para contemplar as demandas regionais, porque nós vivemos numa região metropolitana densa, com problemas comuns de todo tipo, de segurança, problema de mobilidade urbana, de desenvolvimento econômico, de saúde, de educação, e nós podemos usar esse recurso do fundo para resolver isso. E qual foi a resposta que o governo deu? Nenhuma. Nenhuma. Então, é um governo que pode acabar ficando sem nada, infelizmente, porque não tem habilidade política. Falta habilidade política para negociar. Compreender e se colocar no lugar do outro, que perde R$1 bilhão. Então, na minha opinião, o prefeito de São Gonçalo tem agido de maneira irresponsável neste debate. Não tem pensado no futuro da cidade. Joga no all-in. É tudo ou nada. E, se for nada, quem vai pagar é a cidade. São os nossos filhos. É quem precisa usar a saúde e não encontra a saúde de qualidade. Aliás, vem piorando muito. Muito. Todos os serviços vêm piorando em São Gonçalo. E é sempre importante registrar que, independente de recurso da SEDAI, independente de recurso do royalty de petróleo, independente
das emendas parlamentares, São Gonçalo é a cidade que mais recebe emenda parlamentar no Brasil. Mas, independente disso tudo, nenhum prefeito na história de São Gonçalo teve tanto recurso quanto este. Nenhum. Todos os prefeitos que passaram antes, com todas as suas insuficiências, fizeram a gestão dessa cidade com muito menos do que o capitão Nelson. Muito menos. Isso precisa ser registrado. Quando a gente vê acabar, Juliano, o recurso da SEDAI, a gente vai vendo os problemas pipocando. Porque aquela ideia de que são bons gestores, de que são bons administradores, vai caindo por terra. Não são bons gestores nem bons administradores. São muito bons, sabem em quê? Em fazer negócio. Tudo que você vai ver nesse governo tem um negócio embaixo. Uma parte, concedo uma parte ao vereador Juliano. Então, quando o vereador fala que essa casa não tem o que fazer, eu discordo. Apesar de estar tendo um projeto de lei a nível nacional, mas as câmaras dos municípios podem sentar e fazer a lei sim, até porque se o recurso está em Maricá, o recurso está em Niterói, o recurso está no Rio de Janeiro, aquelas casas lá podem aprovar, aderindo ao fundo soberano aqui, na partilha do royalty. Então, essa casa aqui tem condições de discutir sim, e quando eu sentar numa mesa redonda para fazer a negociação, é pegar e ditar a regra do jogo, fazer em várias mãos, e não igual os vereadores estão dizendo, que Niterói vai querer mandar no dinheiro de São Gonçalo. Não, isso entra tudo dentro do acordo, dentro do projeto. Então, essas casas desses municípios têm condições, sim, de criar projeto de lei e fazer para poder ajudar São Gonçalo, sim. Eu discordo quando diz que somente a legislação federal, apesar da legislação federal estar caminhando de vento em popa e vai ajudar muito São Gonçalo. Obrigado, Juliano, pela contribuição. Eu, presidente, nesse tempo que me resta, quero fazer alguns registros aqui. Eu tenho, a partir do caso do menino João Lucas, me debruçado a compreender os problemas crônicos que a gente tem na saúde do município. Meu gabinete recebeu inúmeras novas denúncias, inclusive daquela unidade do Hospital Infantil, de mães que perderam seus filhos, de negligência médica, de maus tratos, de falta de humanidade no trato com essas famílias, e nós vamos acompanhar todos eles. Eu tenho recebido informes sobre o estado de saúde do João Lucas, a família tem me mantido atualizado. O João Lucas foi transferido para uma clínica particular conveniada com o SUS em Niterói, está sendo bem tratado, diferente do que estava acontecendo aqui. Os ferimentos que foram causados aqui, no mínimo por negligência, já estão sendo tratados lá, a aparência do menino é melhor, e a gente vai aguardar para ver qual é o prognóstico, torcendo sempre pela plena melhora dele. Mas eu quero, presidente, nesse período, eu venho recebendo, eu posso chamar de alertas, de muita gente ligada ao governo, de muita gente que conhece por dentro o governo, de gente de fora também, alertas do seguinte tipo: olha, Isaac, toma cuidado com essa gente, porque a gente não sabe do que eles são capazes. Isaac, olha, são interesses muito grandes. Vai mexer com esse negócio da licitação da OS do hospital. E eu sempre respondo, presidente, que eu não estou aqui para me acovardar. Eu estou aqui para cumprir o meu papel. Quando eu decidi ser candidato, eu decidi sabendo do que eu ia enfrentar. E eu não vou me omitir. Então, nós vamos acompanhar todas as denúncias que a gente vem recebendo no gabinete. Eu vou acompanhar cada uma delas. Vou fazer questão de apurar cada uma delas, porque são relatos muito parecidos de gente que não se conhece. E isso já é um indício de que o problema existe, que ele é real e que ele é crônico. Então, o meu gabinete vai acompanhar. Em relação à representação que eu fiz ao Tribunal de Contas, está sendo analisado da OS. Eu tenho certeza que nós vamos barrar esse processo, porque ele está todo cheio de problemas, do início ao fim. Um dos principais problemas é o sobrepreço.
Porque uma cidade que todo mundo vem aqui e diz, olha, São Gonçalo não tem dinheiro. Uma cidade que não tem dinheiro não pode abrir uma licitação flagrantemente acima do valor necessário. Porque hoje a OS que dirige o Pronto-Socorro Central, essa OS tem um contrato de cerca de 60 milhões por ano. A unidade é muito maior que o Hospital Infantil. E eles estão quase dobrando esse valor. Nós alertamos isso ao Tribunal de Contas, dentre muitos outros problemas que nós identificamos. Então, sempre que nós encontrarmos um ilícito, nós vamos representar. Eu não vou me acovardar e não vou aceitar recado que venha do governo, porque alguns desses alertas são claramente recados. E tudo o que chegar até mim vai ser denunciado aqui da tribuna. Obrigado, presidente.